Olá, ouvintes da Tokyo Groove Podcast /FM também. Estamos aqui ao vivo para mais um episódio do Tokyo Groove Podcast, episódio 9. Hoje transmitido pelo YouTube Clube City Pop. Eu sou DJ Yuna e estou aqui com a Andrea também. E aí, Andrea, boa noite. Boa noite, DJ Yuna. Boa noite a todos. Sou Andrea, entrei há pouco tempo na Tokyo Groove. Eu estou com o quadro Sabedoria Japonesa, que vai ser exibido no decorrer da rádio. E eu também faço parte do universo Japanese Music, no qual eu sou colaboradora do blog, e tenho uma página chamada Japanese Rock and Metal Bands, onde eu falo sobre rock metal e bandas do gênero, e do visual que em geral. E queremos apresentar a vocês a nossa convidada Rafaela, baterista, e ela tem um projeto chamado Martini Power Up, onde que ela toca músicas de games em ritmo de metal. Olá, Rafaela, boa noite para nós e bom dia para você, que ela reside no Japão atualmente. Boa noite, gente. Boa noite, Yuna. Boa noite, Andrea. É um prazer estar aqui com vocês. E boa noite, ouvintes também. Estou aqui à disposição para a gente bater um papo aí sobre música, videogame, tudo que vocês quiserem. Maravilha! Então, para quem está conhecendo você agora, conta um pouco mais aí sobre você, além de baterista, Rafaela. Além de baterista... além de baterista, sou designer e eu trabalho para o Papai Noel, para quem não sabe, e já vai fazer 10 anos que eu estou no ramo do Papai Noel. Eu sou ilustradora também me arrisco a escrever, tenho 2 livros e estou escrevendo também um roteiro do visual novel, que está em produção. Já faz algum tempo, mas eu também agora formei um time para produzir esse jogo. Então, eu também me arrisco no mundo dos livros, né? Além de baterista. Muito bom. Muito bom. E ela é espetacular. Então, aí eu vou fazer uma pergunta sobre os anos 90. Começar com os anos 90, ela aprendeu sem YouTube, sem redes sociais e com muito menos acesso a material. Como você estudava naquela época? No caso, bateria? Exato. Porque a bateria me despertou atenção, na verdade, em 1992. Um de vocês é nascido depois de 92? Eu nasci em 92. Eu nasci em 94. Tá vendo? O ano que a nasceu, eu conheci a Metallica, né? Lançou o Black Album, então eu acompanhei o lançamento do Black Album Metallica, e eu não parava de ouvir, porque não parava de tocar nas rádios. E depois começou a tocar muito nas rádios um outro lançamento nessa época, que foi o Chaos AD de Sepultura, né? Mas, gente, eu era uma criança, assim, de 9 anos de idade, né? Então, eu, mesmo criança, eu dizia para as pessoas que eu gostava de rock pesado. É o termo que eu conhecia. Uhum. Eu gostava de rock pesado. O termo metal, né? Depois. Não conhecia, né? Então, eu ouvia, né? Comecei a ouvir Sepultura, depois foi logo quando, na faixa 2, disco, para quem é mais jovem, quem é mais novo, não está acostumado a comprar disco, a comprar um CD para ouvir, vocês ouvem no modo shuffle aí, no Spotify, e ninguém mais hoje em dia está acompanhando um álbum do começo ao fim para ouvir, e não uma música para ouvir. Você pegava o disco inteiro, começo ao fim. Então, quando eu falo as faixas, é porque a gente memorizava faixa 1, faixa 2, faixa 3, né?
A faixa 2 era do QZD, era Territory, que, para quem não sabe, começa com um solo de bateria do Igor Cavaleira. Então foi aí que eu parei para prestar atenção. Eu não concebia a ideia de um ser humano fazer aquilo. Então, eu não entendi o que ele estava fazendo, aquilo me encantou. Depois, aproveitando, falando dessa época mesmo, nessa época, os grandes videoclipes do mundo, eles não eram estreados, pelo menos no Brasil, não eram estreados na MTV. Apesar da MTV já ter começado, já estava nos seus primeiros MTV, mas os grandes videoclipes no Brasil eram estreados no Fantástico. Né? Então, o Fantástico exibia a estreia do clipe ali do Michael Jackson, a estreia do clipe ali da Madonna. E teve um domingo que foi a estreia do clipe do Sepultura, do Territory, justamente esse videoclipe, no Fantástico. Incrível que pareça, né? Olha os tempos que a gente já viveu antes. E foi ali que eu vi uma performance mais ao vivo, assim, do Sepultura. Uhum. A partir dali eu me encantei por bateria, comecei a treinar bateria, assim, ouvindo assim, pelo fone de ouvido, mais ou menos aonde estava cada peça da bateria, mais ou menos que som cada peça fazia, mas de ouvido. E mais para frente, depois, eu passei a frequentar a Galeria do Rock e comprar aqueles videoaula. Aí eu comprava videoaula de vários bateristas, assim, principalmente os do Mike Portnoy. E através das videoaulas eu comecei a enxergar o que é um kit de bateria, a conhecer as peças e a aprender a tocar tais músicas, negócio, mas assistindo. Eu não tinha sentado numa bateria para tocar ainda. Uhum. Então, eu fiquei mais ou menos 4 anos da minha vida, mais ou menos de 1994 até 1998, praticando bateria só olhando, e escutando e usando os cabos de um cabide, umas varetas de um cabide que eu apliquei como baqueta no ar. E Uhum. foi assim que eu aprendi. Quando foi em 98, os amigos da minha sala me chamaram para ir na casa deles, que tinha uma bateria de verdade lá. Um deles tocava baixo, o outro tocava guitarra, e a gente passou a tarde brincando. Então, a primeira vez que eu sentei na bateria, que foi na casa do meu amigo, eu já sabia tocar. Então, já saí tocando, a gente já saiu tocando Iron Maiden, tocamos Nirvana, Black Sabbath, Metallica, até arrisquei um pouco de Rush. Uhum. Assim, foi minha primeira vez tocando bateria. Então, lógico, foi perfeito. Mas eu já sabia. Então, a gente conseguiu tocar um monte de música naquela tarde toda. Então, dizia assim, eu comecei em 98, eu comecei em 94, eu não sei dizer quando comecei. Só sei dizer que eu quando sentei na bateria pela primeira vez, eu já sabia tocar, por passar 4 anos treinando no ar e vendo vídeo aula aí de bateristas, né? É muito interessante isso, porque parece que foi um chamado mesmo, né? Pegando até exemplo do que você falou do Igor Cavaleira, ele é conhecido por ser autodidata também, né? Agressivo, inovador. E nesse sentido, a técnica dele é conhecida por. Ele tem uma batida que você sabe quando é ele que tá na bateria, né? E para você. Qual foi a maior dificuldade técnica que você precisou vencer na bateria? Que eu precisei vencer, eu acho que eu ainda não venci, para falar a verdade. Sabia? Mas eu já chego, eu digo qual que é. Mas a princípio foi usar chimbal. Então, chimbal ali, porque as músicas que eu escutava antes de conhecer o Theater, não usava muito, assim, chimbal aberto, chimbal fechado, chimbal aberto, sabe assim? Era basicamente só chimbal aberto. E
a partir de 95, que foi ali quando eu comecei a ouvir Dream Theater, eu comecei a entender o uso dessa peça. E para eu recalibrar a minha cabeça para usar essa peça, demorou um pouco. Foi um pouco difícil. Mas tem muita coisa que eu, por ser autodidata, até hoje eu não sei fazer. Até hoje eu não tenho teoria musical, então, quando eu estou numa banda e a banda começa a falar de compasso, de crochê, eu não entendo nada disso, gente. Eu só sinto a música e toco. Mas a minha dificuldade ainda, até hoje, é velocidade no bumbo duplo. Eu não consigo ter muita velocidade, não. Também eu nunca precisei muito, então não treinei muito, mas eu gostaria muito de conseguir ter velocidade, assim, e constante, sabe? Não tenho. Yuna, Oi? agora é essa pergunta. No caso, era a sua. Mas pegando esse ponto aqui com relação ao bumbo ao pedal duplo, a técnica que geralmente empregam, geralmente isso em black metal, né? Que geralmente tem bumbo duplo, você vê que eles têm uma posição de pernas. Assim, primeiro que a perna deles não é normal, né? Parece que eles fazem academia mesmo para poder. Ali tem um perigo enorme de ter alguma torção no tendão ou algo do tipo assim, né? Eu quando precisei usar, assim, pela primeira vez, foi quando eu entrei na Evendusk. Então, foi antes de entrar na Evendusk, eles me passaram as músicas, eu precisei tirar essas músicas. E uma delas, em especial, a Winter, tem um duplo, que é aquele, assim, que não é muito rápido nem muito lento, mas ele é constante. Então, nossa, foi tão difícil. Eu lembro que eu queria tanto entrar nessa banda, e eu entrei em desespero. Eu liguei para um monte de amigos bateristas, me pedi um monte de conselhos, comecei a assistir um monte de vídeo tutorial para ver se eu conseguia a tempo de tirar a tal música antes da audição. E aí foi a primeira vez que eu precisei de fato fazer o uso, né? E eu sofri muito, nossa. E sempre que tinha que tocar essa música, era um Deus nos acuda. Acredito. Mas aí, alguns anos depois, eu entrei na outra banda, Santo Graal, em som cultural, e no Santo Graal tem muito uso de pedal duplo, bem mais rápido, e bem mais intenso, e muito mais desafiador. Mas ali eu já tinha um pouquinho mais de experiência, mas mesmo assim foi um desespero para eu conseguir executar as músicas, e eles me chamaram para ouvir um baterista que tinha abandonado a banda 2 semanas antes do show. Então, eu tinha pouquíssimo tempo, 2 semanas para pegar 15 músicas deles e ainda por cima cheio de bumbo. Mas, graças a Deus deu tudo certo. Aí Deus me abençoou. Eu estava... Foi incrível. Eu consegui fazer tudo que eu queria na bateria. Mas ainda até hoje, para mim, é uma dificuldade, sabe? Esse é um ponto que pode parecer banal, né? Porque a gente ouve tanta música assim rápido, tanta música, né? Mas na hora do vamos ver mesmo, na hora de você sentar lá para fazer, olha, é muito complicado, é muito difícil, tem que treinar muito. É porque é muito autocontrole também. A própria bateria faz o seu corpo, é como se te impulsionasse a seguir ali o ritmo, sendo que não é o tempo de cada coisa tem que estar ali em cima da linha mesmo, né? Eu tava reparando nos seus vídeos e o que eu achei muito legal, até acho que é uma dificuldade simples, mas que eu vi que você faz com uma lindeza, com uma delicadeza, apesar de ser um som mais pesado, é que você usa o seu punho de uma forma tão... Parece que ele tá vivo ali, sabe? Porque geralmente quem é autodidata usa o braço, né? E isso cansa mais rápido. E você usa o punho lindamente ali. Eu tipo, nossa... Nossa, eu nunca reparei nisso. Obrigado.
E é uma coisa muito, muito simples e que ajuda muito. E literalmente é você ter a leveza, apesar dali ter o som mais pesado. O pessoal pensa que, né, é só bater, vamos lá, só. Não, não é. E tem que usar força, porque esse estilo de música que a gente toca, se você não aplicar força constante e se você não manter a mesma força a música inteira, você é suprimida pelos outros instrumentos. Porque se você tocar muito baixo, os outros instrumentos engolem. Engolem. E a bateria tem que ser o coração, ela tem que ser o regente, né? É aquele que a banda inteira vai seguir o que a bateria está fazendo. Se a bateria não for alta o suficiente, a banda não vai ouvir, vai tudo por água abaixo. Tem que ter força, cansa bastante, a gente soa bastante nesse estilo, né? Uhum. Não é como tocar outros estilos assim, mais leves. Eu já tive banda de blues, que eu nem pedal duplo eu precisava. Pela primeira vez na vida, tocava numa banda que eu não precisava levar o pedal duplo. E é muito diferente, cara. E você tem que ter um controle de força assim, muito mais aguçado. Porque como você tem que tocar mais leve, às vezes você tem que aumentar a intensidade. Não é constante. A dinâmica é outra. Mas, você tem que prestar atenção na hora certa de aplicar força. No metal, basicamente, é o tempo todo com força. Essa é a diferença. Sim. Sendo autodidata, você desenvolveu alguma técnica ou maneira de pensar a bateria que acredita ter surgido justamente porque não surgiu inicialmente em um método tradicional? Eu não sei, porque o método de escola, assim, tradicional, né, que ensinam, eu não sei se as minhas referências, né, basicamente Mike Portnoy, Neil Peart, Vinnie Paul, Lars e o Igor, eu não sei o que eles ensinaram que foi de escola, mas como eu aprendi deles, eu aplico. Agora, eu não sei se eu inventei alguma coisa diferente, sinceramente eu não sei. Eu acho que na minha cabeça, sendo bem honesto, na minha cabeça é muito óbvio tudo que eu faço, de onde que vem. Só que depois, conversando com as pessoas, eu percebo que as pessoas não sabem de onde que vem as coisas que eu faço. As pessoas não imaginam. Então, para a maioria das pessoas, talvez aquilo que eu faço seja 100% criação minha. Mas dentro da minha cabeça, eu estou sempre me inspirando de alguma coisa que eu já vi por aí, sabe? Então, eu não sei dizer se tem algo que é meu. Talvez tenha, mas dentro da minha cabeça, eu estou sempre me inspirando em alguma coisa que eu já ouvi por aí, sabe? Sim. E é mesmo que, assim, por ser autodidata, não tem estudado, ainda assim, ouvir música é sempre um estudo, né? É um estudo, né? Porque a gente tem que parar para prestar atenção nos outros e às vezes aquela outra pessoa fez algo que você nunca viu antes e você fala, nossa, eu quero muito fazer isso. Então você tem que estudar aquilo que ele está fazendo de algum jeito, né? Mas em termos assim de inventar alguma coisa, não sei dizer assim de imediato, não sei dizer. E eu além disso ainda tem épocas. Tem épocas que eu faço mais de um jeito, épocas eu faço mais de outro jeito, porque vai mudando, né? É a mesma coisa de falar assim, qual que é a sua música preferida? Eu sei, depende do ano. De qual ano? Então, depende da época. Qual que é o seu favorito? Não sei. Depende da época. Teve uma época que era tal filme, teve outra época que era tal filme. Música também. Então, teve uma época que eu me inspirava mais nisso, que eu me inspirava mais naquilo, que eu escutava mais isso, que eu escutava mais aquilo. Então, acho que isso é muito dinâmico e não dá para dizer assim, com certeza, o que foi que eu
que eu bolei. Pode ter alguma coisa que eu bolei e nem percebi. Mas foi involuntário, foi bem do subconsciente mesmo. Não foi planejado, não. Pode até ser. Se algum baterista falar, nossa, Rafa, isso que você fez eu vejo como sendo sua assinatura. Pode ser, pode acontecer, mas com certeza foi involuntário. Sim, vamos falar do começo da sua carreira. A Breaking News foi a sua primeira banda autoral que durou de 2000 a 2006. O que aquela banda representa hoje quando você olha para a sua história? A Breaking News era uma banda mais assim, era um pretexto para juntar os amigos, na verdade. A gente gostava de se ver sempre. E era aquela fase que a gente tem muitos amigos, sabe? E nessa fase que a gente tem muitos amigos, a gente sempre quer se ver. E a banda era um pretexto. A gente se juntava para tocar essas músicas que eram composições do vocalista, né, do Kaká. E aí ele sempre trazia as composições dele, voz e violão, e a gente convertia isso para um rock, um pop rock, né? E tornando músicas bem mais elaboradas, mais complexas, né? Eu tenho lá na casa do meu pai uma caixa inteira cheia de CDs, que tá lá até hoje, né? Embalados ainda em plástico, tudo. Esses CDs aí, a gente se dedicou bastante. A gente compôs, acho que foram 12 músicas para o CD, e além desse CD tinha mais umas 5 outras músicas, todas autorais, e a gente treinava muito, e todas as batidas desse disco, dessa banda, Breaking News, eu escutando hoje, eu acho bem legal, assim, nossa, o que eu criei na época, nossa, muito criativo. Eu estava bem, assim, influenciada ali pelo Mike Portnoy na época. A banda reclamava comigo, tava muito Mike Portnoy, mas eu não tava nem aí, eu queria me expressar musicalmente e sempre tentavam segurar a minha onda, né? Porque eu queria ali fazer as viradas malucas, assim. Mas o disco ficou legal, acho que ficou uma combinação interessante, um pop rock com a bateria assim, bem Mike Portnoy. Eu acho que é isso, mas é uma banda que quando eu lembro dela me faz lembrar um momento de amizades assim, muito intensas. Hoje em dia já não é tanto assim, né? A gente tem menos contato, tem poucos amigos, né? Mas era uma época que me lembra essa fase dos rolês dos amigos. Interessante. Nesse quesito de amigos, assim, no caso de se impor, do que você queria realmente fazer, mesmo que um ou outro não gostasse, o importante é isso, é fazer o que gosta, né? Como era fazer música autoral independente lá nos anos 2000? Como que foi essa fase para você? Horrível. Horrível? Por quê? Conta pra gente. Pensa assim, olha, eu não sei, talvez hoje é diferente você fazer uma música autoral no Brasil. Mas na época, ninguém estava nem aí. Ninguém ligava. Entendeu? Música autoral não era nada. O pessoal queria saber de música de fora. Ou covers famosos aí, que sejam do Brasil mesmo. Só que era famoso. Então, a gente fazia os nossos shows, eu falei para vocês, a gente tinha mais ou menos, 12, umas 17 músicas autorais. A gente fazia vários shows. Os shows eram cheios de gente, as pessoas gostavam muito. Sabe quantas músicas autorais a gente tinha que tocar no show? 2 ou 3. 2 ou 3. Se a gente fizesse o show com as músicas do Breaking News, ninguém parava para ver, ninguém ia nos shows. Só queriam saber dos covers. A gente era uma banda de cover.
afinal de contas, isso me entristecia tanto, tanto, que foi, na verdade, isso degringolou para o fim da banda. Porque metade da banda estava contra isso e a outra metade estava a favor. Eu era o do contra. Eu preferia que se dane, se ninguém gosta. Treinei tanto as músicas autoral, gravamos, fomos em estúdio tantas vezes, fizemos disco, fizemos foto, para chegar na hora do show e não tocar. Eu era totalmente contra. Mas isso era a realidade da época. Hoje eu não sei. Mas era horrível ter música autoral na época. E, Passar por esse tipo de julgamento, eu imagino que seja algo realmente complicado. para você é, 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 tocar a sua música autoral, você tinha que enfrentar. O público não ia querer, não ia gostar, porque não ia conhecer. Então, você tinha que ter uma audácia para fazer um show autoral. Uma banda que estava começando. Tinha que ser audacioso. E eu tinha essa audácia. E outras pessoas dentro da banda tinham também. Eu e acho que o outro guitarrista tínhamos essa audácia. Um outro guitarrista, ou vocalista e baixista, não tinham medo. Preferiam os aplausos. Só que os aplausos só tinham tocando covers. Eu não estava nem aí para os aplausos. Eu queria apresentar nossa música para quem quisesse ouvir. Não. A banda ficou dividida, eram em 5, né? Dividida. Eles acabavam ganhando, eles estavam em maioria. Então, todos os nossos shows eram cover, só tinha 2 ou 3 músicas assim, autoral. E eles tocavam com medo. Eu tocava cheio de animação, cheio de empolgação. Mas era horrível, né? Isso aí é cultural, né? E da época também. E da época. Hoje eu não sei como é que é, de verdade. Eu acho que a aceitação de músicas autorais das bandas, né? Eu vejo isso no Santo Graal, que ok. Vendesk, eu nunca fiz show com a Vendesk, né? Isso de passar. Mas havia um apelo, todo mundo pedia para show. Então, é diferente naquela época. Naquela época, impossível. Ninguém estava nem aí. Então, a experiência de fazer som autoral naquela época. Inclusive, até no próprios anos 2000, eram poucas as bandas que conseguiam furar a bolha, que eram as tais bandas de garagem, né? Eles tinham, sim, né? A cena hardcore, algumas, uma ou outra, né, se destacava. Mas muito complicado. Essa época ainda dependia muito de gravadora. Essa época ainda dependia muito de um produtor famoso por trás. Então, hoje em dia já é mais independente. Cada banda pode fazer o seu próprio projeto e gerir a própria carreira. Mas antes dependia demais, assim, né? Um grande nome da indústria te abrir espaço, te ouvir. A gente tentava, a gente mandava o nosso material para Rick Bonadil, Uhum. tipo de coisa, né? Mas, pra ter atenção, imagina quantos trabalhos autorais um produtor famoso desse recebia por dia, né? Então, as chances eram mínimas, né? Então, hoje mudou. Hoje cada banda pode fazer ao seu próprio jeito, né? É o que eu estou fazendo no meu projeto atual. Uhum. Cuido sozinho dele, né? Sim, inclusive a caixa com certeza de e-mail deve estar lotada até hoje, né? De e-mails não lidos. Tinha que dar muita sorte. Inclusive, acho que uma das TVs que davam esse suporte, assim, aquele mínimo suporte era a MTV na época, né? Muita gente disputava para aparecer lá. Mas eu lembro, assim, bandas que apareciam lá, que eu gostava, que era o Claustrofobia, e Claustrofobia teve algum espaço dentro. Teve algumas bandas, mas a MTV não tinha como dar um espaço para, né? Eles faziam o melhor que eles podiam também, né? Mas pensa numa época assim que você não conseguia produzir um videoclipe.
Não é que nem hoje, que todo mundo pode, até mesmo com o celular, assim, fazer alguma coisa legal, de videoclipe, mas naquela época não. E ainda que você conseguisse filmar, para você, como que você ia editar? Então, era muito complicado o material de uma banda e parar na televisão ou numa rádio. Muito complicado, muito. Pegando esse gancho assim de que o cenário de antigamente para o cenário de agora, como é que você se vê dentro desse cenário atual, que hoje tem a internet, tem o YouTube, Instagram, Twitter, Twitch, né? O próprio YouTube. Você acredita que facilitou mais a galera mostrar seu trabalho? Olha, eu posso falar de dois pontos de vista, do meu próprio e do geral. Eu acho que do meu próprio, para mim, é bom. Porque eu sou designer, eu trabalho com arte, com criação, com edição de vídeo, eu filmo também, gosto de fazer as filmagens, preparar a iluminação, tenho meus equipamentos, eu trabalho com edição, então eu gosto de fazer esse material. E para mim é fácil Uhum, lançar alguma coisa nesse sentido, né? Então, eu tenho a liberdade, eu posso fazer. Então, para mim é bom. Agora, de um modo geral, um outro ponto de vista, eu, eu acho que nunca mais teremos grandes bandas, grandes nomes de projeção mundial, igual era comum até ali o começo dos anos 2000. Nunca mais isso vai acontecer. Uma banda se projetar assim, começar a se projetar a nível mundial. Isso aí não vai mais acontecer, porque está muito diluído. Quem fazia esse trabalho de levar essas bandas para elevar elas à estratosfera eram as gravadoras. uhum. Eu acho muito difícil hoje em dia, muito. Mesmo uma banda grande hoje não é nada perto do que era um Metallica nos anos 90. Não é nada perto do que era um Sepultura, um Pantera. Não tem a mesma Não, força, né? não alcança, não vai mais alcançar. Uhum. Muito difícil. Pega uma banda assim mais recente, e pode falar uma banda grande. Muito difícil ela vai pegar, vai fechar um estádio só para ela. O que um Rush faz, sabe? Eu acho que essa facilidade no acesso também diluiu muito, porque hoje em dia você que escuta a música por streaming, você vai receber um monte de artista desconhecido ali, bons artistas, tá? Uhum. Boas músicas, mas pequenos, projetos nanicos, igual o meu, é a É, maioria. Antes você não tinha acesso a tantas coisas das bandas pequenas, e o que chegava até você era aquilo e a indústria escolhia que faria sucesso. E, então, eram poucas opções que você tinha em relação a hoje. uhum. Então, eu duvido que uma banda vai chegar do nada agora e chegar num nível que é o Iron Maiden, né? E foi, assim, Black Sabbath. Então, muito difícil. Muito difícil. Eu vejo isso, dá para traçar um paralelo disso com canais de YouTube com canais de TV aberta, né? A TV aberta só vem perdendo espaço, só vem perdendo, ano após ano, vem perdendo audiência para os canais nanicos de YouTube. E cada um acaba escolhendo só aquilo que quer ver, só aquele nicho. Cada um acabou escolhendo os próprios nichos. Antes não, antes era a indústria que determinava, né? Então, tem o lado bom para nós, que nós somos nanicos, podemos ter agora o nosso espaço, Uhum. mas muito difícil sair disso, vai ser muito difícil sair disso. Então, diluiu muito a atenção, porque a disputa é por atenção, né?
Sim. A disputa ela é totalmente para atenção. A sua atenção vale muito dinheiro para a indústria. E para conseguir a sua atenção é muito difícil, porque a sua atenção, você está distraída com muitas coisas, muito conteúdo sendo produzido atualmente. Antes não tinha tanto conteúdo disponível produzido assim. Então, É basicamente muitas uma vezes, máquina de sorte, né? O algoritmo dá ali na sorte no algoritmo e alguém fazer alguma coisa que correlacione ao seu trabalho para estourar. só que vai ser um nicho, vai ser um nicho. E esse nicho você pode até ser grande dentro desse nicho, mas ainda é um nicho. Eu não conheço assim o nicho do pop, por exemplo. Eu não sei o que é que está em alta, o nicho do K-pop. Eu não sei o que é que está em alta, eu não conheço. Mas são coisas grandes, Uhum. mas eu não conheço, não chega até mim, né? Se fosse antigamente, vamos pensar assim na década de 90, e iria tocar na TV o tempo todo, nas rádios o tempo todo, e a gente não tinha outra coisa para assistir. A gente era obrigado a ver o que eles queriam transmitir. Fatalmente, naquela época, fatalmente eu acabei, desde a infância, né, desde a década de 80, conhecendo o trabalho do Michael Jackson, da Madonna. Por que que eu conheço o trabalho do Michael Jackson e da Madonna? Porque antes a indústria trazia até todo mundo. Hoje em dia, o que que é do pop? Eu não sei, eu não conheço. Se você falar quem são os maiores artistas pop hoje em dia, você sabe? Eu não sei. Quem são? Eu não sei. Olha, eu poderia chutar, mas eu posso estar megamente errada. Do Hum. tipo, acho que no momento a mais falada tá sendo a Ariana Grande, porque ela lançou álbum, mas não Eu ouço acredito. falar dela. É, Eu não conheço uma música dela. então. Nenhuma. Mas eu acredito que o que estão falando dela não é necessariamente da música, mas sim da vida pessoal que tá acima do que Ah, ela, né, lançou. tem isso, é. Deixa eu pensar em outra. Tem, tem. Nossa, eu não conheço, gente, os nomes, porque não chega mais até a gente. Se não é Uhum. do nosso, não chega. Eu não conheço nenhum do K-pop. Como é que chama aquele mais famoso? É, Blackpink, nunca ouvi BTS. falar. BTS, é. Esse é o único que eu ouvi falar, assim, mas não conheço, não chega até mim. Uhum. E eu não estou julgando bom, ruim, só não é o estilo que eu ouço, então não chega. Então, essa é a grande diferença. Então, a sua pergunta se hoje, né, as redes sociais, se é bom para a gente, é bom. Só que ao mesmo tempo, tudo agora são um monte de pequenas bolhas por aí. Um monte, um monte. Antes eram só grandes bolhas. Você Uhum. podia ser da bolha do reggae, ou era da bolha do pop, ou da bolha do rock, ou da bolha do metal, mas era poucas bolhas, enormes, enormes. Hoje são pequenas bolhas, assim, dos mais variados. O meu projeto atual é uma bolha, músicas de game, versão metal. É uma bolha, tem vários que fazem isso. Uhum. Mas então vamos falar então do seu projeto e vamos estourar essa bolha, né? Tomara. Inclusive, antigamente não tinha esse nome. Antigamente o nome era tribo, né? Cada um era da sua tribo. Hoje em dia todo mundo é da sua bolha. É, Mudamos de nome. é, é, é outro termo agora. Por que o nome Martini Power Up? Eu falei certo? Uhum. Power Up, sabe o que que é um Power Up? Eu sei Power Tem Up? uma, tem alguma ideia do que é um Power Up? Não, explica pra mim. Não? Power Up é aquele item que te dá um poder no jogo. Então, Uhum, por exemplo, no jogo do Mario, o Power Up é o quê? O cogumelo. uhum, Então, aí você pega o cogumelo, te dá um Power Up. Opa, agora você é grande. Agora você é flamejante. Então, o símbolo do meu projeto é um cogumelo, que é o Power Up do Mario, só maravilhoso. que versão metal, né? Uhum, O Power Up, ele é então aquilo que você. É um item que aprimora seu personagem. E é o que eu faço. Eu pego uma música de um clássico do jogo, de algum jogo,
E, do meu ponto de vista, eu estou aprimorando essa música, trazendo ela para a versão metal. Então, é como se eu desse um power-up para essa música. Faz todo sentido agora. Essa é a ideia, é o conceito, né? Maravilhoso. Inclusive, a arte é muito legal, cara. Obrigado. Aí, algumas músicas de jogos, elas são já metal. Elas já são metal, já são rock. Só que eu sempre proponho um outro ponto de vista daquela música. Mesmo que ela já seja rock, já seja metal. Falo isso, por exemplo, a Devil Trigger é a música de estreia desse projeto, que eu lancei em maio do ano passado. É a música tema do jogo Devil May Cry 5, Uhum. a principal música. E ela é uma música que, apesar de ter efeitos eletrônicos, a original, né, falando, Uhum. não a minha versão. Ela tem efeitos, assim, de sintetizadores, teclado, bastante produção eletrônica, tem bastante distorção de guitarra também. Então ela não é um gênero, assim, de metal, né, a original. Mas o que eu fiz foi transformar ela em um metal mais extremo, inclusive adicionando gutural e deixando ela bem pesada, com muitos solos, muita virtuosice dentro da música, né? Então, não necessariamente eu só pego músicas que não são metal e transformo em metal. Às vezes a música até é um pouquinho metal, mesmo assim eu deixo ela com uma cara mais nossa, né? Uhum. Mais do nosso estilo. E como é que é esse processo de escolher a música? Igual o Dave McCray, essa última que vocês escolheram também do Mega Man. Como é que é feita esse tipo de escolha? É, eu acho que depende da música, vai uma historinha diferente. A do Devil May Cry, eu sempre quis tocar essa música. Uhum. Desde que lançou o jogo. Isso foi em 2016 ou 18. 2018, acho. Esse jogo é de 2018. E eu sempre pensei, nossa, que música legal, como eu queria tocar essa música, mas nunca me ocorreu, assim, de juntar uma galera para tocar, até porque eu não conhecia mais ninguém que jogasse Devil May Cry no meu círculo social Uhum. e que fosse do meio da música, né? Eu até conhecia outras pessoas que gostam do Devil May Cry, mas não do meio musical. Então, eu fiquei com esse sonho. Eu tinha um sonho de tocar essa música. E aí passou um tempo, depois que eu saí da minha banda, da Even Dusk, que eu vim para o Japão, então eu ficar sem nenhuma banda. Eu pensei, pô, agora é a hora, acho que eu vou juntar um pessoal e vou tocar essa música. Acho que chegou a hora, eu tô afim. Uhum. E eu achei algumas versões metal dessa música. Na verdade, tem um monte de gente fez versão metal dessa música. E os números de visualização até me impressionaram. Alguns passaram dos milhões. E eu pensei, nossa, é a minha vez. Seu Agora momento. eu vou estourar. Essa música é sucesso. É só lançar a versão metal. Enfim, a minha versão não deu nem acho que tá em 600 views. É pouca coisa. Não, 6 mil, 4 mil, 4 mil views. Deu 4.600 views. Mas tudo bem, não é por isso não, mas eu sempre quis tocar essa música e aí eu aproveitei e falei, ó, agora eu vou juntar o pessoal para tocar comigo. Apresentei a versão original, eu juntei algumas pessoas que quiseram, que não conheciam o jogo e tal, não conheciam a música, mostrei a original, mostrei algumas versões metal que eu gostei, que fizeram, e, e mostrei uma linha de bateria que eu mesma criei. Uhum. Então, tá aqui a minha linha de bateria. Aí vocês adicionam os instrumentos por cima. Faz a guitarra aí do seu jeito, né? A estrutura já tá aí. É só seguir o que a bateria tá fazendo, com base ali no original.
E os outros músicos entregaram o que estava dentro da expressividade deles. Então, a música nasceu assim. Então, essa primeira música do ano passado, Devil Trigger, Uhum. nasceu da vontade por causa do jogo, que eu já jogava. Uhum. E essa segunda música desse ano, que eu lancei agora em julho, 24 de julho de 2026, do Mega Man, eu não estava planejando tocar essa do Mega Man. Eu estava planejando tocar uma música do Sonic. É, e já tinha combinado com algumas pessoas como que seria essa música do Sonic, já tinha visto quem seria que ia tocar e tudo, já estava tudo pronto para começar. Mas o algoritmo do YouTube me recomendou uma versão de IA, alguém fez uma versão metal dessa música do Mega Man. Uhum. É uma versão de IA, sabe? Muitos canais estão criando versão de IA e soltando no YouTube, né? E às vezes eu recebo de recomendação. Eu ouvi, falei, nossa, mas ficou muito boa essa versão metal. Aí eu pensei, nossa, mas e se eu mudasse isso? E se eu mudasse aquilo? Aí eu comecei a reimaginar como poderia ficar essa música. Eu comecei a reimaginar inspirado numa versão que alguém postou, eu não sei quem é. Alguém postou, e essa versão metal me inspirou. Eu pensei, nossa, mas vai ser muito legal se eu fizer alguma coisa em cima disso aqui. Eu mandei para o guitarrista, para o Samuel Zequim, que ele tocou na Devil Trigger. Falei, Samuel, ouve isso aqui, vê, você acha que dá pra gente trabalhar em cima disso? Ele falou, com certeza. Topou Aí na eu hora. falei, então, eu vou escrever então a bateria dela, né? Eu vou mudar tudo, essa bateria que tá aí, não vou aproveitar nada. Vou fazer tudo do meu jeito e eu vou te mandar, igual a gente fez na Devil Trigger, eu vou te mandar a bateria, você pega a minha bateria, a estrutura, e joga a sua guitarra em cima. E faz o que você quiser. Aí ele fez o ritmo todo, ele fez todos os riffs e tudo, ficou muito agressivo, ficou muito pesado, muito insano. Tem uma melodia da guitarra que ele até falou, Rafa, você quer que muda isso aqui da melodia ou não? Porque eu tô fazendo mais ou menos o que eu ouvi daquela IA, que eu achei legal. Você Uhum. quer que faz diferente? Eu falei, nossa, é com você. Eu mudei a bateria toda da IA. Eu não fiz nada daquilo. É completamente novo aquilo lá. Não tem nada do IA, mas é com você. Você põe o que você quiser. E, Rafa, mas esse tema ficou muito bom. Eu vou deixar. Só esse trechinho. Eu falei, então tá bom, fica à vontade. Eu respeitei a decisão dele. Quis deixar o resto todo, ele criou. Os Uhum. solos, tudo. Ficou insano. E ele conseguiu trazer o produtor, né, que é o Ricardinho, e o Orlando no teclado, que são músicos assim de carreira, assim como o Samuel é também, né? O Ricardinho, ele aproveitou, ele falou, nossa, tá tão legal que eu quero fazer o baixo. E ele fez o baixo. E nem baixista ele é guitarrista. Se aventurou ali no baixo. Ele falou, não, quero tocar esse negócio aí, ficou legal demais. Muito bom. Ele já pegou a bateria que eu tinha feito e a guitarra que o Samuel tinha feito. Ele falou, agora eu vou fazer o baixo em cima do que vocês fizeram. Por isso que saiu uma música completamente nova. Uhum. Da versão daquela de IA que a gente se inspirou. Não tem nada, já mudou tudo. Porque a gente usa nossa própria, nosso próprio feeling para compor, né? Entendo. Eles conseguiram trazer o Orlan dos teclados, né? O Uhum. Ricardinho, ele é produtor do Samuel Rosa, que é o Skank. Ele é produtor do Rosas de Saron também. E é produtor de alguma outra banda que também tem alguma rosa no meio. Nem não lembro qual que é. É bem específico, pelo visto. Muito específico. Ele vive em turnê com essa banda, não para em casa. Então foi assim, os astros se alinharam, porque ele é muito ocupado e requisitado, né? E o tecladista, que é o Orlan Charles, ele é tecladista do Edson Hudson, Uhum. e vive em turnê também. Ele é muito ocupado. Ele também faz trilha sonora para jogos e tal.
Quando ele ouviu, ele falou, meu, também quero participar disso aí, tô dentro. E aí ele fez toda aquela linha de teclado, assim, tudo, todos os solos, assim, tudo. E foi tudo rápido. Isso aconteceu em fevereiro desse ano. Desde o processo em que eu mandei as versões, né, as originais, a versão inspirado e a minha linha de bateria, até o arranjo ficar pronto, foram coisas de 2 semanas. E o pessoal Foram tava bem dedicado, então. bem. Só que aí tinha um problema. É uma música cantada em japonês. E aí? E toda o meu círculo social é do Brasil. As meninas que cantam, que eu conheço, e não são poucas, mas cantam em inglês. E aqui no Japão, eu tenho uma amiga que chama Tami, é Tamili, né? A gente chama ela de Tami. Uhum. Mas a Tamili Yukari é uma amiga minha que mora em Hamamatsu, que fica em Shizuoka, longe até daqui de onde eu moro. Mas ela já tinha cantado 2 músicas pro meu jogo, 2 trilhas sonoras que a gente produziu pro meu jogo, em japonês. Ela escreveu uma das letras, inclusive, e cantou muito bem. Então foi a primeira opção, a primeira pessoa que eu pensei. Eu chamei a Tamily e ela falou, Rafa, eu tô zero tempo, não tenho disponibilidade nenhuma. Infelizmente eu não tenho como. Aí eu falei, nossa, e agora? Eu falei, eu vou tentar outra pessoa, né? Se não der, eu espero a Tamily ter tempo pra Então, cantar, eu não conheço mais ninguém. E eu pensei na Miki, que a Miki é quem acabou cantando, né? A Miki tem 2 bandas, Octavia Grace, ela é de Tóquio, e ela tem um outro projeto que não chega a ser exatamente uma banda, que é o Romance Soul Words. É um projeto dela e de um outro rapaz, produtor, são só os dois. E eles lançam EPs e singles de vez em quando, mas o Octavia Grace é uma banda, fazem shows regularmente. E eu recebia muita notificação do algoritmo do Instagram das bandas delas. Então, depois que eu vim morar no Japão, comecei a receber um monte de recomendação de artistas daqui do Japão. E ela foi uma que me chamou muita atenção pelo estilo vocal dela, né? Com aqueles vibratos e tal, muito peculiares, os vibratos dela, né? Depois, conversando com ela, eu fiz o convite, né? Pô, ela aceitou, o arranjo já estava pronto, então ela ouviu o arranjo, ela na hora topou. E depois, conversando com ela, né, sobre os vibratos dela, ela nunca tinha parado para pensar nisso. Eu falei, nossa, mas isso é muito característico do Japão, dos cantores do Japão, fazer esses vibratos, assim, tão consistentes na voz, né? E, e ela nunca tinha percebido. Então, eu falei, você tem uma assinatura vocal, você nem sabe, então você tem, mas você tem. Ela ficou toda feliz, né? E aí eu chamei a Miki, ela aceitou, ela também estava com pouco tempo livre na agenda dela. Tanto é que demorou, ela só conseguiu entregar o material gravado em maio. E depois o vídeo ela entregou em junho. E aí foi onde eu comecei a trabalhar no vídeo, na edição do vídeo. Mais ou menos uma semana editando. E ficou pronto. Ficou pronto no começo de julho. E aí eu lancei no final de julho a música. Então foram dias ansiosos, projetos Nossa, ansiosos, e conseguiu juntar pessoas ocupadas, porém apaixonadas, e pessoas com turnê, com CLT, né? Para fazer um vamos projeto dizer que ornou que muito, né? os astros se alinharam. Muito. Qual é a chance de eu conseguir de novo juntar esse time? Muito pouco. É por isso que esse projeto, Martini Power Up, é um projeto que constantemente é eu e outras pessoas. E cada música é quem puder, é Quem quem tiver tiver disponível, disponibilidade. Então, não tem uma banda, assim, né? sim. Algumas pessoas tratam como banda. Nossa, essa banda é legal, tal. Não é uma banda, é um projeto, um collab, né?
Uhum. E um projeto que ornou muito certo, né? A última vez que eu vi o vídeo já estava em 19 mil visualizações. Nossa, me pegou de surpresa, porque como eu disse, a música anterior, a Devil Trigger, tava com 3.800 views só. Uhum. Mas vai da música, vai do nicho. De Vai do repente, Devil alcance, May né? Cry, não é tão buscado nas redes sociais quanto o Mega Man. E, poxa, Mega Man é meu jogo, um dos meus top 5 dos jogos, Mega Uhum. Man. E Mega Man X4, que é exatamente o tema dessa música, é o meu favorito. É o X4, assim como o X1 também. X1 também. Mas o X4 é mais, porque no X4 você joga com zero. Nossa, é o melhor dos Mega Man. É o melhor. Melhor fase do Mega Man, foi o X4. E foi, nossa, imagina que incrível. Eu toquei a música do Devil May Cry 5, que com certeza. Poxa vida, será que eu posso chamar de o meu jogo favorito? Eu acho que é, meu jogo favorito. O Devil May Cry 5 e o Mega Man X4 é um dos meus jogos favoritos também. A franquia Mega Man, em termos de franquia, é uma das minhas favoritas. É que existem jogos que têm jogadores fiéis, né? E eu acredito que Mega Man seja um deles. Mega Man, acho que tudo envolvendo ali Super Nintendo, os nintendistas, são sempre muito saudosos e gostam bastante do jogo, que realmente é feito, é o suprassumo, é feito lindamente. Tanto todo o material do jogo, quanto a trilha sonora e o power-up de vocês, né? O Power Up nossa, deu uma pimentada na música e o pessoal gostou, eu acho, né? Sim, e o Devil May Cry também, 3 mil também é muita coisa. Bota 3 mil dentro de uma sala pra ver se não é muito. É bastante. Mas agora o do Mega Man puxou um pouco de audiência pro o Devil Trigger e agora passou um pouquinho dos 4.000. O Mas pessoal acaba ficando ali, né, no YouTube, eu vi esse, deve ter mais coisas, já olha o projeto inteiro, né? eu coloquei o card, né, no meio da música e no final, né? Isso acaba levando, né, as pessoas para lá. Mas esse canal era meu canal pessoal de colocar coisas minhas tocando bateria. Uhum, Agora que eu troquei a comunicação visual, troquei o nome, era o canal Rafaela Martini. Não uhum. tinha nada assim para divulgação, era coisa para o meu registro. Era meus registros tocando baterias em shows, em alguns lugares, ou gravando em casa alguma coisa. E então eu fiz uma filtragem, eu tirei algumas coisas, eu deixei algumas coisas, ainda estou pensando, eu tenho um pouco de dó de ocultar essas coisas, porque, como eu disse, são minhas memórias. Uhum. Se amanhã eu morro e eu ocultei essas coisas, nunca mais ninguém vai ver. É, Aonde eu vou pôr? Eu não sei o que que eu faço, se eu tiro e subo em outro canal só para ter registrado, é, ou se deixa aí mesmo. Eu não sei o que eu faço, sinceramente. Então é um projeto novo, ainda estou vendo o que eu faço, não tenho certeza ainda. Eu tenho muita dó de ocultar as coisas antigas, até de antes da minha transição. Se você for olhar as coisas mais antigas, tem minha versão mais antiga lá também, tocando bateria. Eu não quero ocultar, porque são minhas memórias, né? Mas também não tem nada a ver com o projeto atual. Então fica essa dúvida, né? Então, quem tiver alguma ideia do que fazer, põe aí nos comentários, né, que eu vou ler. E vai me ajudar a responder essa questão. O que que eu faço com material antigo, né? eu acredito que todo material é ótimo para ver evolução, sabe? Ainda mais que cada vez mais você com o seu projeto vai ganhar fãs. Os fãs adoram ver detalhes, né? Ver como é que tá. Inclusive, eu dei uma olhadinha ali no show da Tara, sabe? Que alguém tava tocando. Então, assim, é um material legal de ver, assim, que nicho você tá, o que você fez. Então, assim, eu sou do time que acho que pode deixar ele sim. É tanto que dá para criar playlists, né?
É verdade. Posso fazer uma playlist separando, né? Sim. Porque a partir de agora esse canal ele vai ser dedicado a músicas de jogos versão metal. E já tem as próximas. As Ó, próximas e já está combinado com os próximos músicos. e dá pra dar spoiler? Eu acho que dá, porque os planos podem mudar. É. Por exemplo, a música do Mega Man foi de surpresa. Era para ter sido, como eu disse, uma música do Sonic, do Sonic Frontier, Uhum. que é uma música pesadíssima, agressivíssima. Ela já é um metal extremo, já é um super, já tem até gutural e tudo. Assim, que eu falo Sonic, todo mundo lembra lá do Mega Drive, né? É. Não é. Eu estou me referindo ao Sonic atual, Frontier, se eu não me engano, é um jogo de 2020, alguma coisa assim, um jogo recente. E o tema desse jogo é um baita de um metal extremo. Extremo. Mega difícil de tocar. Vai ser provavelmente a música mais difícil que eu vou tocar na minha vida. Provavelmente. Então, essa do Sonic é uma. Eu não sei em que ordem vai vir, se vai ser a próxima ou não. Tem uma instrumental, que eu quero fazer um medley instrumental de músicas do Castlevania. Nossa. Já está separado, Uhum. já está planejando como vai estender a música, porque ela é curta. Então, talvez ou estender ela com criação nossa, acrescentando mais solos, mais partes, mais sessões da música, ou acrescentando um medley, é, 2 ou 3 músicas do Castlevania na sequência, mas é instrumental, ninguém vai cantar. Tem uma música do jogo Hades 2 também, que ai, gente, essa daí, essa daí vai ser incrível, porque ela é super temática, e tem uma banda super temática no Brasil, que são super amigos meus, e que já super toparam, e vai ficar maravilhoso. É, tem uma outra do Metal Gear também, que já tá combinado quem que vai fazer, quem que vai tocar. Então, só que são projetos demorados, porque, como eu disse, depende da agenda das pessoas. Uhum. E não é barato, porque eu pago do meu bolso, tudo. Isso é um hobby, eu não vivo disso, né? Eu não posso gastar tudo que eu tenho com isso. Eu preciso de um tempo para angariar fundos de novo, para investir nisso. Então, por enquanto, a previsão é que seja uma música por ano. Pode ser que seja menos, talvez 2 por ano, mas por enquanto é isso. O importante é que vai vir aí essas novidades e que o projeto está andando, mesmo que ao longo do. Imagina, vir mais preciosidade como foi tanto o Devil May Cry quanto o Mega Man, acho que vale super a pena esperar aí pelo projeto. Vale a pena porque eu faço por amor, porque eu gosto, porque eu sou gamer, porque eu sou musicista e porque eu tenho amigos incríveis na música, amigos maravilhosos na música. Todos eles que participaram, eu já deixei bem claro que eu estou à disposição deles, porque eles precisarem também em termos musicais, até em termos de edição, do meu trabalho de designer, porque eles estão oferecendo o tempo deles para o meu projeto. E eu também tenho que oferecer o meu. É É, uma troca legal. Oi, desculpa, falhou. É uma troca legal. É uma troca justa, né? E eu me coloco à disposição, todos estão cientes, né? Então, e muitos deles vivem de música. Eles não podem simplesmente ceder o tempo deles, né? Então, eu pago as despesas, sabe? Eu não quero que ninguém gaste com o meu projeto, né? Então, eu sempre bancando esse projeto aí, só que, como eu disse, não dá para fazer o tempo todo. Se desse, eu faria, né? O tempo todo. Mas não tem como.
Acredito. É caro, sai caro. Sim, coisas relacionadas à música, principalmente se estando em lugares diferentes para juntar, realmente é algo que eu bato palmas para você aí por estar levando esse projeto. Obrigado, obrigado. Uma forma de eu me manter ativa, né, na música, porque eu tô sem banda, né? Na verdade, recentemente eu entrei numa banda assim, remota, aqui no Japão. É Uhum. uma coisa remota, porque cada um fica num canto, né, do Japão, e o Japão não é pequeno, como diferente do que as pessoas pensam. O Japão é enorme, é grande, 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 grande. Então, Imagino. não dá para juntar todo mundo, não. A gente está remotamente, assim, conversando, né? Então, eu não anunciei nada ainda, porque tá faltando integrantes para terminar de formar essa banda, então não tem nada para mostrar ainda. Uma música já está pronta, mas ainda faltam entrar mais músicos para complementar a música, né? Então, eu não tenho como anunciar isso ainda. Mas está ali para acontecer, aos É, poucos. Estamos em e é remoto. conversas. Mas é remoto. É uma coisa assim de cada um grava em casa, do seu jeito, manda, um deles vai estar produzindo e vai ser assim. E se eventualmente tiver algum encontro, vai ser para eventualmente alguma apresentação ao vivo, mas é uma coisa mais para frente, assim, mais para frente. Por enquanto, não tem nada combinado assim de juntar todo mundo, não. É cada um na sua casa e tal. Mas, enfim, eu acho que o Martini Power Up é um projeto mais ativo, já mais concreto, porque já tem coisas lançadas e já tem planos para mais músicas, né? Então, é, por enquanto, eu estou focada no meu projeto mesmo. Tá certo, vamos aguardar aí as atualizações, tanto do projeto quanto da banda remota. Vamos. Tomara que logo, porque eu não gosto de ficar muito tempo sem tocar, gente. Eu fico muito tempo sem tocar agora, porque eu não tenho bateria aqui em casa, eu tenho gatos aqui em casa também, né? Uhum. E não pode fazer bem para eles, e tem vizinhos, né? Japoneses, É, né, gente? Então, não é a mesma coisa aí no Brasil, que é bagunça, que faz barulho alto, incomoda, assim, não sei o quê, e aqui não tem isso, não. Não tem. O estúdio mais perto daqui de onde eu moro fica mais ou menos 1h20 de distância. Tem que pegar trem, tem que pegar um ônibus, um trem, depois outro trem, depois outro trem, depois ainda uns 20 minutos a pé. Aí eu chego no estúdio mais próximo daqui. uau, é muito amor mesmo. O que significa que eu voltei para a década de 90, onde eu não tinha bateria e treinava no ar. E é isso que eu faço. É Fico quase uma, treinando. é quase uma nostalgia. Mas é ruim, porque eu acostumei a ter bateria, né? A minha bateria ficou no Brasil, né? Ficou em muito boas mãos, tá na casa de uma amiga minha, que é baterista, tá cuidando lindamente da bateria, eu tenho certeza que ela tá muito feliz com a bateria lá, porque ela não tinha. Tá aproveitando uma bateria abençoada. Tá, graças a Deus ela tá cuidando muito bem, e, e aqui no Japão eu não tenho, né? Logo na terra da Yamaha, na terra da Tama, É, então. pois é, É porque eu imagino que o custo dela é tão elevado quanto aqui no Brasil, né? acertou. É. E embora aqui sejam marcas nacionais, instrumento musical aqui é mais caro que carro, Nossa, né? Você pode comprar um carro assim de R$ 5.000, R$ 6.000, você compra um carro aqui, mas você não compra uma bateria, você não compra. eu fiquei chocada agora com essa informação. Então aqui no Brasil ainda assim é mais barato que comprar do que no Japão. Um pouquinho mais. Aqui é muito caro, instrumento musical. Não sei o motivo.
E a fábrica é aqui, a fábrica da Tama fica em Toyota. Não é muito longe daqui, não, deve dar 1 hora de distância daqui. Não. Mas se eu for comprar uma Tama para eu tocar, eu vou pagar muito caro, mais caro que um carro. Você vai É porque o dirigir a carro. Tama. Pois é, tá vendo? Então por isso que tem mais motoristas aqui do que bateristas. Mas acho que vale mais para bateria, para outros instrumentos eu já não sei. Agora, pratos bem mais barato, pedais bem mais barato, bem Então, mais o barato. tambor em si que é mais caro. É, Timbal, tom. os tons, bumbos, você comprar um kit, né? Se eu comprar um kit novo de bateria é caro, sabe? Que não é barato. Eu achei que fosse bem baratinho. Talvez usado, né? Talvez Uhum. usado, aí sim, usado. Provavelmente eu vou encontrar coisas com bom preço. Mas enfim, eu não tenho aonde tocar, então fora de cogitação. E a eletrônica, hein? Brincadeira. Aí é uma opção, né? Mas eu É. não gosto, né? Não gosto, gente. Eu não consigo levar a sério. Para mim é um brinquedo. Não consigo levar a sério. Não consigo treinar. Eu Imagina já fazer tive. aqueles toques que você pega a esfera do chimbal. Não é a mesma coisa. Não consigo levar a sério bateria eletrônica, gente. Às vezes eu vejo, sei lá, o Ricardo Confessori lá tocando no apartamento dele com som, música, bateria eletrônica. Como pode? Não consigo. Como? Não consigo, gente. Não consigo. Eu Olha, não consigo levar a sério. se eu te mostrar uma que eu tenho aqui, uma minha, que eu comprei nesses aplicativos da vida, você vai rir de mim, mas é o que eu tenho ai, vamos fazer alguma coisa aqui. Depois eu te mostro, mando foto. Manda, eu quero ver. É que para mim é tão diferente a configuração dela, do que eu uso quando eu toco mesmo, que para mim não serve como treino. Eu estaria, eu estaria recalibrando o meu cérebro com um instrumento provisório, porque aí na hora de sentar no instrumento real, na bateria acústica, eu vou precisar recalibrar de novo o meu cérebro para me adaptar novamente àquela estrutura do acústico. Então, eu não quero pegar para ficar. E eu tenho certeza que se eu tiver uma bateria eletrônica aqui, eu vou ficar todo dia nela. Mas eu vou acostumar com ela. Eu não quero me acostumar com ela, porque a hora que eu for para uma bateria acústica, eu não quero sentir estranheza, E vai. entende? O tempo é totalmente diferente. Assim, mesmo que seja milésimos, ainda assim é diferente. Você A fica, resposta, né? você fica com um delay junto com a Hum. bateria. Pelo menos é o que eu senti. Então, eu não consigo. Eu respeito quem tem, quem usa, não estou reclamando, eu acho que é uma alternativa sim, mas eu não consigo é, levar a sério para treinar. Se, Uhum. que, por exemplo, essa banda remota que eu falei que estou agora, falar para mim, vamos praticar para um show. Desculpa, eu não consigo praticar nela. Eu vou ter que ir para uma bateria acústica para quando chegar no show eu me sentir à vontade de tocar na acústica. Então, eu prefiro nem ter, a ter que reaprender a tocar bateria. Não, não, prefiro não ter. Deixa quieto. Prefiro treinar no ar mesmo, porque eu já estou acostumada mesmo. E eu tenho tocado uma vez a cada 6 meses bateria. Esse vídeo do Mega Man já estava desde desde março do ano passado sem tocar. E aí quando foi em fevereiro, eu toquei, eu filmei esse vídeo, tá, do Uhum. Mega Man. Então, olha o tempo. Foi de março de um ano para fevereiro do outro ano. Foi esse o tempo que eu fiquei sem tocar. É E bastante desde tempo. fevereiro eu tô sem tocar. Desde fevereiro eu não sento numa bateria. E sente muita falta, né? Muita, muita. Eu, eu até choro às vezes. Eu pego para ver
os meus materiais antigos, vendo eu tocando, né, fazendo shows aí com Santo Graal, fazendo os ensaios com Evin Dusk, e me vem à tona tudo assim, ó, me dá uma saudade, assim, e eu choro, né, eu caio no choro. Oh, eu espero que tanto com esse projeto que você está seguindo em frente, quanto ao que pode acontecer, que você consiga estar mais presente aí com a bateria, abraçando literalmente a bateria. Tomara, mas nem no Brasil também eu tinha muito acesso, não. Apesar de eu ter a minha bateria mesmo, depois tive problema lá com a vizinha e tal, e enfim, não dava mais para ficar tocando lá, então eu tava já com pouco acesso mesmo, inclusive no Brasil, né? Eu tocava nos estúdios para ensaiar para os shows, né? Então eu tocava uma vez por semana, às vezes duas, quando o show estava se aproximando. É, mas se não fosse isso, eu também não ia ter onde tocar. Então, gente, é o mal de baterista. Se Uhum. você escolher esse instrumento para tocar, se prepare, porque se você não tiver um local adequado para treinar, você não vai tocar todo dia, porque não dá. Pois é. E se não, e se não se acostumar com a bateria eletrônica também não. Se Por favor. acostumar, ótimo, aí dá para tocar todo dia, né? É. Se for algo de hobby, né? Porque até vi que tem uma bateria que ela é em formato de retângulo. Aí tem os pads em quadrado. Eu fui num quiosque, assim, a banda de rock alternativo tava tocando e eu olhando assim, gente, o que é chimbal? O que é tom? O que é. Eu fiquei olhando assim, tipo, muito diferente. Parece que eu tava já vivendo no mundo cyberpunk quando eu tava vendo aquilo ali. Mas é o quê? Aquela bandeja, assim? É uma bandeja com os padzinhos em Ah, quadrado. nossa. Eu fiquei com. Gente. Eu Não. pensei até que era um DJ, né? Tipo, a guitarra surgiu, né? Abriu ali a capa, a guitarra surgiu. Abriu outra capa, o baixo surgiu. Aí abriu outra capa, surgiu isso. DJ. Não, pegou duas baquetas, começou a tocar. Eita, gente, que isso? Nossa. Eu vejo para vender essas coisas, mas eu não. Se já é eletrônica, eu já fico assim, não consigo me acostumar. Imagina com uma bandeja dessa. Então, chegar uma bandeja dessa pra vocês, por exemplo, tá aqui, ó, sua bateria pra você tocar, acho que, tipo, Não, eu prefiro minha mesa aqui, ó. Eu pratico na minha mesa, na cadeira. Exatamente. Eu fico aqui, enchendo o saco aqui dos gatos, batendo na mesa aqui. Muito bom. Inclusive, os gatos usariam como cama. Ai, com certeza. Com certeza. Seria mais útil, seria mais útil. Mais útil para eles. Já falando que você é gamer, você já falou aí que gosta de. Você tem seus favoritos, já disse sobre o Mega Man, sobre o Devil May Cry. Existe algum outro que você também gosta e que ainda não tá na lista, como você já deu no spoiler, muito obrigado pelo spoiler. Mas existe mais algum que você goste muito, inclusive da trilha sonora, mas ainda nem pensou em tocar? Diablo. Diablo, nossa, muito bom. Diablo 2, é meu favorito. Só que não dá para tocar bateria no Diablo 2. Tem que ter muita criatividade para fazer uma banda tocar alguma coisa do Diablo 2, porque é muito orquestrado, Uhum. é muito assim, percussão. O do Diablo 2 é essa mistura da orquestração e percussão, né? Tem muita percussão ali, umas batidas, assim, mas é percussão. Fazer bateria ali, eu não sei como isso poderia ser. Mas é interessante, é algo a se pensar. Talvez, né, quem sabe, uma, se debruçar sobre essas músicas, pode sair alguma coisa, né? Uhum. Então, Diablo, tem trilhas sonoras que eu gosto muito. Trilhas que eu gosto, assim, de jogos Shadow of the Colossus, que são os melhores que tem no mundo, só que é tudo orquestra, né? Uhum. Não acho que dá para trazer aí para os games. Tem outras do Devil May Cry que acho que dá para fazer muita coisa também.
É, tem outros jogos aí, né? Aos pouquinhos eu vou tendo mais ideias, né? Uhum. Mas dos jogos que eu gosto, né? Já pensou do Diablo? Acho que eu nunca vi. Doom, Doom. perfeito. Nossa, imagina fazer. Porque Doom já é super, ultra metal, né? Já é muito extremo, né? Sim. Não tem como melhorar, não tem como fazer um power-up no Doom, né? Como é que eu vou fazer um Ah, power-up? Não tem como, não sei. Talvez tocar uma versão fiel ao que é o original mesmo, né? Porque melhorar não dá. Mas Doom é uma boa, só que é instrumental, não vai ter voz. sim. É, fica aí na fila. Não estava na fila, mas fica aí de pensamento. É, vai pra lista. Exatamente. Depois eu posso te passar aqui alguns também que, ó, tem esse aqui, olha, Pode. fica bem, ó, fica bem de olho nesse aqui, ó, dá uma ouvida. Pode mandar. Até de jogos que eu não conheço, não tem problema. O próprio Hades 2 eu nunca joguei. Nunca joguei, mas eu sei que a música é incrível. É um jogo até Mas mais atual, né? O Hades 2. bem atual. Bem atual. E tem música, não precisa ser músicas de jogos que eu conheço, não. Pode ser de músicas de jogos que eu não conheço, não tem problema nenhum. Quiser trazer ideias, estou à disposição. Quem quiser deixar ideias aí também nos comentários, pode deixar, porque será lido. E tem a possibilidade de dar uma volta ali entre o gamer, anime, série, mangá. Existe essa possibilidade de andar desses andarilhos assim? Você gosta desses nichos mais de anime, mangá, série? Eu gosto. Nesse projeto eu não acho que cabe, mas eu gosto. Tanto que eu preciso realmente pensar em abrir um canal secundário para outro tipo de conteúdo, porque eu estou combinando collabs, de tocar músicas do Dream Theater aqui. Inclusive, falei hoje com uma pessoa, e eu não vou postar no Martini Power Up, porque não cabe, né, no projeto. Então, talvez eu precise abrir um segundo canal, assim, com essas ideias paralelas, né? E aí sim, pode entrar músicas de anime, músicas de séries e tal, né? Sem problema nenhum. Covers, no geral. Bom, mas tudo isso, por mais legal que seja, para uma baterista como eu, que não tenho aqui no Japão a bateria, eu dependo de ir até um estúdio, eu dependo de gravar, eu dependo de produtor para produzir, tudo isso vai um dinheiro, né? Então, Uhum. não é uma coisa que dá para eu ficar fazendo, infelizmente, né? Eu não tenho conhecimento técnico para produzir minha própria música, eu preciso pagar para alguém fazer isso. É, eu não tenho a bateria aqui, eu preciso ir até lá, não é barato, a viagem não é curta, é longa, então não dá para fazer o tempo todo. Mas eu não quero parar só nos jogos, não, eu quero fazer outras coisas sim, então se tiverem sugestões, quiserem me mandar, eu tô dentro. Uma música que eu adoraria tocar, por exemplo, é a Duvet. Conhece a Duvet? É a tema de abertura de um anime antigo chamado Len. Não conheço. Vou procurar. Uma música que é violão, Uhum. voz e bateria. Uma música maravilhosa, incrível. Quem canta, inclusive, é uma cantora coreana, que chama Boa. Sei quem é. A boa, eu sei quem é. Que ela, inclusive, fez não sei se. Acho que era encerramento do Inuyasha. Ah, Inuyasha Boa também cantou, é? Uhum. É. Heart. Broken Heart, se eu não me engano, é o nome da música. Lindíssima. Já fica de dica. Boa, porque boa. Boa, boa, então. E ela cantou essa música chamada Duvet, que Uhum. eu tava combinando até com uma amiga minha dos Estados Unidos, né, para ela cantar, porque a música é em inglês, apesar da Boa não ser americana.
Mas a música lindíssima em inglês, tema de abertura do Len, né, o anime super cyberpunk, assim. Ah, do Experiment Lane. Isso, Lembrei. Nossa, essa música é viciante. Essa música é muito é viciante. viciante, é antiga. Uhum. Então, imagina trazer essa música à tona de novo. Pra quem não conhece, vai ouvir a primeira vez, vai amar. Nossa, sim. Ela causa sentimento. É o tipo de música que causa sentimentos e você não sabe o que você tá sentindo, mas você tá ouvindo. Isso, exatamente. Então, é uma ideia, né? É uma ideia. Uma ótima ideia, uma ótima ideia. Inclusive, falando jogo, game, me conta um pouco do seu jogo que você tá produzindo. Ah, Pode dar alguma palhinha dele? claro, posso falar o que você quiser, na verdade. É, o jogo se chama Love Cream, Uhum. porque é um romance. Para quem não sabe, visual novel é um jogo de narrativa com escolhas. Então é esse tipo de jogo, narrativa com escolhas. Algumas pessoas chamam de date sim, que é um simulador de encontros, mas não é. Inicialmente era para ser, mas Certo. hoje o projeto tomou um outro rumo. Ele está mais assim para um mistério, um pouco de humor e romance, né? Um pouquinho de fantasia, mas ele é mais um mistério assim, Uhum. hoje em dia, né? E eu comecei ele em 2018. Eu comecei com um sonho, mais uma vez o sonho me inspirando, mais uma vez. E a partir desse sonho, nessa época eu estava jogando um jogo que chamava Katawa Shoujo, que é é um visual novel independente, gratuito. Tá aí até hoje, quem quiser baixar pode Tem, jogar pelo computador. tem na Steam? Não, não, ele foi feito de modo totalmente independente. Eu acho que hoje alguém colocou na Steam. Eu Ah, acho que atualmente, recentemente alguém colocou, mas é um jogo antigo, já de 2005, 2006. E na época eu estava jogando e eu tive esse sonho. E o sonho, eu falei, meu, vou fazer então um visual novo com base nesse sonho. A premissa da história é assim: é, você está indo para a mansão do seu tio para cuidar da mansão enquanto seu tio está doente e não pode estar ausente. E você só vai lá para limpar a piscina. Ele te deu um trocado. Essa é assim que começa. Então você é um garoto que está indo lá para a mansão do seu tio para cuidar da piscina dele. uhum. Só que você, como é um garoto jovem, sabe que a mansão ele não vai estar lá, você não quer ir lá só para limpar a piscina, você quer tirar suas férias lá, né? Certo. Você vai passar uns dias lá. A sua ideia é essa. Você quer ir lá, vai limpar a piscina, vai aproveitar, ficar na sombra de água fresca lá. Só que ao chegar na mansão, pela noite, já está de noite, ao chegar, você entra pelos fundos, que é onde seu tio te deu acesso, e ao chegar lá nos fundos da mansão, você vê algumas pessoas tentando arrombar a porta, tentando entrar. E aquilo assusta, você não sabe o que fazer. Só que então você fica observando de longe aquelas pessoas tentando entrar. Enquanto você decide o que fazer, você faz um barulho e chama a atenção dessas pessoas que se aproximam de você e se revelam ser algumas meninas e muito suspeitas, né? Porque ao confrontá-las, elas dizem que são sobrinhas do dono da mansão, estão só tentando entrar, sendo que você é o sobrinho, não elas. É isso. A questão é, quem são elas? Quem são elas na verdade, né? Sobrinhas não são, estão mentindo. Você que é.
E você não revela que você é o sobrinho, você só se coloca ali como um limpador da piscina, né? Uhum. E enquanto você tenta descobrir quem são elas, os dias vão passando e elas vão passando os dias lá também. E fica um jogo de caça, de caça assim, de gato e rato, né? Um jogo psicológico de você tenta extrair delas informações e aparentemente elas também estão tentando extrair informações suas e vão convivendo nessa mansão juntos. Então vira um harém. É um menino no meio de 5 meninas. E 5 meninas E misteriosas. misteriosas, o tempo vai passando, você vai descobrindo coisas e vão sendo revelado muitas coisas, tem muita trama ali. Cada uma tem uma personalidade bem distinta, tem uma história bem distinta, e conforme as suas escolhas nesse jogo, uma relação vai se iniciar com uma delas, com uma das 5. E se elas são ladras ou não, isso aí só com o decorrer da história mesmo. Ou seja, tem uns plot twists aí que inimagináveis. Inimagináveis. Então, elas podem ser ou não ladras. O que elas estão fazendo lá é um mistério, e você mesmo vai descobrindo coisas ali enquanto joga, mistérios que a mansão esconde, já que o dono não está lá, você não tem acesso a ele, você não sabe como, como perguntar nada para ele, então é tudo um mistério lá. E é uma mansão, e tudo acontece lá dentro. Então, muitos jogos de visual novel acontecem dentro de escolas, né? Ou numa pequena cidade. Mas eu nunca vi um que é numa mansão. E é bom porque a mansão, você pode colocar ali infinitos ambientes. Então, tem uma ala que é um museu lá da mansão, tem uma ala que é os jardins da mansão, tem uma ala que é o observatório astronômico, tem uma ala que ou seja, é uma mansão mesmo, é Que um tem palácio, tudo. é um palácio gigantesco, não é só uma casa grande de um homem rico de Alphaville, não, É é nível uma coisa riquinho rico. colossal, nível imperador, colossal, colossal. Então, por ser um ambiente muito rico, né? Você pode explorar a mansão de diversas formas. Tem um cinema lá dentro e, e não tem mais empregados, nenhum. É só o menino e as 5 garotas e uma mulher misteriosa, mais ainda, mais misteriosa ainda, e um fantasma. E vai surgindo. Os personagens vão sendo surgindo. A gente tá. Eu tenho muito já do roteiro já pronto, já escrito, muitos desenhos já feitos, né, que eu já fiz, muitos personagens já desenhados, muitos cenários já fiz também em 3D mesmo, é, e agora estou com uma equipe pequena, né, estou trabalhando junto com 2 brasileiros e uma americana nesse projeto. Ele é totalmente localizado no Japão, então eu gostaria muito de ter algum japonês no time para até validar tudo o que tá lá, né? Sim. Mas, por enquanto, a gente está trabalhando, a gente começou a dividir as tarefas porque eu estava fazendo tudo sozinho até, até o ano passado. E aí, agora sim, tem um time, né, junto comigo, a gente está trabalhando nisso, né, dividindo as tarefas. Agora tem um desenhista, não é mais eu que estou desenhando. Graças a Deus, eu gosto de desenhar, mas dá muito trabalho, muito trabalho. Cada desenho vai dias, sabe? E eu prefiro escrever, eu gosto mais de escrever o roteiro. Então, tem outro desenhista que assumiu isso aí, e tem um programador também, tem a americana, que ela está responsável ali por toda a adaptação para o inglês, está cuidando das dublagens, né, fazendo aí o casting de dubladores americanos, né,
já foi gravado várias vozes, de vários personagens, já tem muita coisa gravada dos dubladores. Tem coisas dos dubladores brasileiros também. Então, é um projeto que está avançando. Não, devagar, mas uma hora a gente termina, né? Tá certo, e é um projeto grandioso, inclusive, eu achei muito interessante, eu já tava aqui já imaginando, aqui já querendo jogar já. E olha Eu que eu fiz não tenho uma costume de página. jogar novel, acho que se eu joguei um ou dois e não sei nem se é novel, mas essa me chamou muita atenção. É, legal esse tema, né? Um mistério, você não sabe. Por isso chama Love Criminals. Então são criminosas do amor. Então, porque você vai se envolver com uma delas, mas elas. E aí? São criminosas, estão invadindo a mansão, né? Qual é a intenção delas? Eu fiz um projeto no Catarse, que é uma página de crowdfunding, de financiamento coletivo, né? Do Brasil. Uhum. E eu coloquei esse projeto, tá todinho lá no Catarse. Então, se você for no Catarse e digitar Love Criminals, vai aparecer meu projeto todinho lá, os desenhos, as músicas, as trilhas sonoras, as vozes que foram dubladas, alguns exemplos, né? Imagens ali dos personagens, apresentação dos cenários, dos personagens, descrição do que é a história. Tá tudo lá, bem, bem detalhado no Catarse. Infelizmente, esse projeto não atingiu a meta, não chegou nem perto, pra falar a verdade. Mas o Catarse é uma plataforma para quem é influencer. Se você não é influencer, você não consegue atrair a atenção das pessoas para ir lá contribuir para o seu projeto, para alcançar o valor necessário, né? É, infelizmente tem essa parte também que de nicho, né? É, infelizmente. Então, se fosse no Kickstarter, que é um crowdfunding dos Estados Unidos, tem muito mais interesse das pessoas em ajudar, faz mais parte da cultura deles de contribuir para um projeto passar a existir, diferente do Brasil. No Brasil não tem muito essa cultura. Então, se eu tivesse lançado no Kickstarter, eu acho que é bem provável que eu teria conseguido atingir o budget. Mas, como foi no Brasil, foi bem difícil. E o dinheiro todo que entrou não foi para mim, ficou retido para o Catarse até alguém pedir de volta. E pode pedir, se o projeto não alcança a meta, você pode pedir o seu investimento de volta, eles devolvem integralmente. Ou seja, criador de conteúdo, criadora de conteúdo pequeno, esquece. Não, não, e olha que eu fiz campanha um mês antes de lançar no Catarse, anunciando data, anunciando tudo. Paguei influencer para fazer para mim divulgação. Alguns fizeram, alguns pegaram meu dinheiro e não fizeram divulgação. Nossa. Tem pilantra em todo lado. E o projeto foi pro ar, ficou um mês no ar e não atingiu. Ficou bem longe, né, da meta. Mas para quem quiser conhecer, é só ir lá no site catarse.com.br e digitar Love Criminals. Eu Tá vou, lá. vou pedir pro Thomas deixar o link na descrição desse vídeo aqui pra galera conhecer, então. Agradeço. É mais para conhecer, porque o projeto já está encerrado ali, não dá mais para inserir nenhum valor ali. No Catarse ele está encerrado, né? Agora é decidir o que eu vou fazer, né? Se eu vou é, postar de novo um crowdfunding, dessa vez não no Brasil, internacional, ou Uhum. se eu vou direto, aproveitar que eu tô aqui no Japão, que é a terra do visual novel, e procurar uma publisher, uma publisher especializada em visual novel para cuidar do lançamento, né? Cuidar disso tudo. Eles vão ficar com a parte deles, óbvio, do Uhum. lucro, mas eles vão saber colocar no lugar certo, para as pessoas certas, no momento certo, usando o marketing certo para os japoneses, né? É, pode ser Então, um tiro certeiro, de fato, ainda mais, como você falou, sendo a terra do visual novel. é, vamos tentar, né? Eu ainda preciso, eu preciso ver como eu vou chegar até alguma publisher e apresentar, mas para apresentar eu preciso ter alguma coisa mais pronta. Eu diria que eu estou em 25% ainda do jogo.
Vamos aguardar mais essa atualização, então, aí, da Rafaela Martini. Isso aí. Agora eu vou pra gente encerrar, eu vou fazer um bate-bola. Aquele bate-bola de faça uma pergunta, você vem e fala a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá bom? Tá bom. Um baterista ou uma baterista. Mike Portnoy. Uma banda brasileira. Sepultura. Uma banda japonesa. Aikao Nanase. Um álbum. Rust in Peace, Megadeth. Um game. Mega Man. Olha, Mega Man ganhando de Devil May Cry, está registrado, tá? Um personagem de game. Dante. Um anime. Um anime? Um anime. O que mais me marcou, né? Dragon Ball. O primeiro? Até Majin Buu. Do começo até o Majin Buu. Um mangá. Blade, a Lâmina do Imortal. Uma música. Pode ser japonesa, inglês, brasileira. Makinai Aigaki Toru. É a música do Mega Man que eu lancei. Mais que certa. Uma trilha sonora de game. Shadow of the Colossus. Uma música de city pop. Tem afinidade? Eu coloco pra ouvir, mas eu nem sei o que é que eu tô ouvindo. Então não sei dizer. Então, pode deixar que eu te apresento a playlist, hein? Pode mandar. Um lugar no Japão. Deixa eu ver. Um lugar no Japão. Eu colocaria... Toyohashi. Certo. Um lugar no Brasil. Jundiaí. Um músico com quem gostaria de dividir o palco. Dividir o palco? Uau, eu acho que eu gostaria de dividir o palco com... Nossa, um músico que eu gostaria de dividir o palco. Caramba. Eu acho que eu gostaria de dividir o palco com a Emily. Do Evanescence? Maravilhosas. Nossa, já pensou eu tocar no palco? Assim, eu ia ficar olhando pra ela, eu não ia nem prestar atenção na bateria, ficar olhando pra ela. Pois então. Inclusive, ela fez uma música pro Devil May Cry também. Tô sentindo a sinergia aqui. Foi linda, música incrível. Nossa, de verdade. E Rafaela Martini em uma palavra. Artista. Maravilhosa! Amei te conhecer. Obrigada. Amei ouvir sua história. E eu tô aqui já pronta para ver as atualizações e acompanhar o que for saindo aí de todos os seus projetos. Obrigado. Eu vou, então, te mandar o link do Catarse e Zaz. E obrigado por me convidar para conversar com você. E eu adorei o papo. Adorei. A gente nunca tinha se conversado antes, não é? Não, é a primeira vez aqui. Ainda teve a maldição do Tatsu, 1000 perdões. É porque realmente eu não posso dizer o nome desse casal, senão acontece alguma coisa. E acabou acontecendo. Então eu peço desculpas aí pelos problemas técnicos, mas foi maravilhoso conversar contigo. Eu adorei também. Que legal. Eu espero voltar novamente com novos lançamentos. Sim, com certeza. E sem problemas técnicos, pode deixar.
Ótimo. E aí, para vocês que estão acompanhando e depois vão acompanhar no gravado, nós vamos deixar os links da rede social da Rafaela, assim como o projeto, cartaz. Então acompanhem, por favor, essa artista maravilhosa, essa baterista gamer. E vamos dizer o taquinho também, tem anime no meio, né? Somos todos otakus. Sim, com certeza. Então, Com certeza. Agora eu tô com uma nova mania de comprar figuras aqui da Hatsune Miku. pois Então, é. tem mais otaku do que isso? Do que comprar figura da Hatsune Miku? Não tem. Isso é muito otaku. Muito. Só falta ir no show. Verdade. Mas já tá num passo já. Então, boa noite para vocês aqui que estamos no Brasil. Bom dia, quase boa tarde. Já deve ser meio-dia aí na Terra do Sol Nascente, né? Sim. Então, para quem acompanhou a Tokyo Groove Podcast, até a próxima. Muito obrigada, Rafaela. Até a próxima. Obrigada pelo convite. Gente, compartilha, deixa o like e comenta. Comenta aí que a gente vai ler tudo, tá? Valeu, gente. Até mais. Gente, tchau. Até mais. Beijo.